Uma jovem mãe estava sentada pensativa junto ao berço de sua filhinha. Muitos pensamentos a ocupavam, e sempre de novo buscava elevar seu olhar interior para o alto, a fim de confiar sua criança à proteção do Altíssimo. Ricamente me abençoaste. Ó Senhor, dizia ela em seu coração, confiaste a mim uma jovem alma. Ajuda-me agora também a guiar ela pelo caminho reto e a proteger ela da tentação e do perigo. Tu a pedirás de volta de mim um dia, pois apenas por um curto espaço de tempo ela será minha hóspede aqui. Que possa retornar pura e plenamente florescida aos jardins de onde lhe foi permitido vir até mim, para que na terra se completar. Não teria a menininha sorrido em seu sono? Que bela imagem poderia estar a ver diante de si, brincando. Os dedinhos minúsculos se moviam no ar, como se quisessem agarrar algo. Depois, suspirando, voltou a deitar-se de lado e continuou a dormir. Ah, se eu também pudesse ver o que teus olhos ainda podem contemplar, pensou a mãe. Quantas vezes já ouvira sons jubilosos vindo do berço, quando a criança estava bem quieta nele. Não era como se alguém falasse com o pequeno ser. E repetidamente ela estendia as mãozinhas ainda desajeitadas para algo que permanecia oculto à mãe. Estás em boas mãos, pensava a mãe ainda. Seres luminosos te rodeiam e te ajudam a sentir-te em casa sobre a terra. Do contrário, acabarias ansiando demais por tua pátria, de onde vieste até nós. Agora deves viver aqui, amadurecer ainda e cumprir uma tarefa. Se ao menos eu soubesse que tarefa é essa que te atraiu à terra, refletia a jovem mulher, então compreenderia melhor muitas coisas. Poderia ajudar-te mais e também reconhecer o que me é necessário a mim mesma. Foi então que a pequena abriu grandes e luminosos os olhos azuis para a mãe, como se quisesse responder-lhe. Esse olhar parecia conhecedor, como se trouxesse em si uma sabedoria profunda, estranha ainda para a mãe. Ajuda-me a reconhecer, Senhor, suplicou ela com fervor. Tão grande era a ânsia de sua alma buscadora, que as paredes do quarto, onde ela se encontrava com sua criança, de repente pareceram expandir-se. Dilatavam-se em infinitas distâncias, e ao mesmo tempo um ímpeto irresistível tomou conta da jovem mãe, levando-a a querer explorar tais amplidões. Uma mão pousou na sua e ela nem se deu conta. Sabia apenas que lá adiante algo a aguardava. Dissera-lhe alguém isso? Ou surgira esse saber de dentro dela? Não perguntou. Apressada, mas segura, como se fosse guiada, seu passo avançava. Uma paisagem de suaves colinas a acolheu. Doce luz repousava sobre tudo. Roseiras silvestres cobriam os arbustos à beira do caminho, e flores amarelas delicadas bordavam os prados com fragrante beleza. Um enlevo sagrado de expectação pairava no ar, carregando a jovem cada vez mais adiante. Então ouviu-se um chamado vindo dali. Yara! Yara! Seria a ela que se referiam? Sim, sim, és tu, soou ao seu lado. Só então percebeu que uma mão a conduzia. Conhecia bem aqueles olhos azuis radiantes. Não seria, é isso mesmo. Eu sou tua filha na terra, veio a resposta antes que pudesse terminar o pensamento. Somos agora companheiras de caminhada. Vem, vou te mostrar de onde vim até ti. Então, conhecerás minha tarefa na terra e poderás ajudar-me a cumpri-la. A jovem mãe não sabia o que se passava consigo. Sem palavras, meio inconsciente, ajustou seu passo ao da moça ao seu lado. Ali em cima está o bosque sagrado, para lá devemos ir, disse a voz juvenil ao seu lado. Um tom grave, mas profundamente feliz, vibrava nessas palavras. Mais e mais próximos se erguiam os troncos majestosos de um imenso bosque. Poderosos, elevavam-se em direção à luz. Agora abriram-se para dar passagem a um largo caminho. A direita e a esquerda recuaram, como que cedendo espaço aos que vinham orar. As duas recém-chegadas viam longas fileiras avançar sobre a areia clara e prateada do caminho. Silenciosos eram os passos, mas cada pegada fazia o prateado reluzir ainda mais.
E na faixa de gramado verde aveludado que acompanhava o caminho de ambos os lados, lírios altos e solenes o margeavam com majestosa beleza. Ali não era possível pronunciar uma palavra humana. O silêncio soava através de todos os calices como música. Mas então, um tom ergueu-se dentro do silêncio, um som de pureza inexprimível, como se sinos de luz ressoassem de abóbadas cristalinas, fluindo em ondas poderosas sobre os peregrinos, levando suas almas consigo até a origem daquele fulgor. E um bramido longínquo se elevou. A hora se aproxima, murmurou a voz ao lado de Yara. Ela não podia perguntar. Já não tinha palavras dentro de si. Era apenas como uma taça aberta, recebendo tudo o que nela fluía. Não sabia mais nada de si mesma, de sua vida na terra. Só estava ali, no bosque sagrado em sua pureza. Agora divisava, ao fim do caminho, sobre uma pequena elevação, algo branco que brilhava em direção a eles. Esbeltas colunas sustentavam um teto graciosamente arqueado, que parecia flutuar sobre elas em leveza maravilhosa. Luz branca, a mais clara, jorrava entre as colunas e traçava faixas de brilho, como amplas fitas de prata sobre a encosta verde, até os degraus que subiam ao templo. A luz branca, a luz branca. Assim cantava nos corações dos que se aproximavam. Nenhuma palavra era dita. E, no entanto, este canto vivia em cada alma. Quão vivo era! Esse branco fulgor cintilava como o orvalho da manhã. Erguia-se alto dentro do templo, como se quisesse levantar-lhe o teto, e logo permanecia firme e tranquilo, como se nada pudesse mover. Vida havia na chama branca. Era viva em si mesma. Mas quem não a viu, palavras não poderiam descrever. Agora chegavam os orantes ao templo. Só então Yara percebeu que todos eram mulheres e que muitas, quase todas, traziam véu sobre o rosto. Ela mesma estava sem véu, e era como se isso a impedisse de entrar no templo. A mão de sua companheira soltou-se da sua, juntou-se às outras, que tinham permissão de entrar. Mas Yara via aquelas muitas mulheres, como que sustentadas pela luz, adentrando o templo em suave flutuar. Um ardente anseio brilhava em todos os olhos, e ela lia neles o pedido de poder beber da fonte da pureza. Toda a alma de Yara estava em seu olhar. Enquanto contemplava, absorvia e de si mesma se esquecia. O bramido tornava-se mais forte, quase a ponto de romper o templo. Yara mal conseguia manter-se de pé nos degraus que conduziam ao interior do santuário. Sua alma jazia em oração diante de Deus. Depois de um tempo que não sabia medir, voltou a procissão de mulheres. Entre as colunas, reapareceram as vestes longas e fluídas. Um brilho celestial repousava nos rostos das que retornavam. Ele cintilava através dos véus claros, irradiava das frontes e comunicava à alma orante uma força que nunca antes sentira. Suavemente, sua companheira puxou-a de volta e novamente tomou-lhe a mão. Levava-a consigo, embora ela não quisesse se afastar daquele lugar sagrado da pura força. Precisamos retornar, soou-lhe ao ouvido. E pelo mesmo caminho que vieram, voltaram em silêncio. Novamente a sagrada quietude as envolveu. Novamente Yara caminhava como em sonho, mas seguramente guiada, passando pelos altos lírios, que agora brilhavam mais brancos e solenes do que antes. E ó maravilha! Não surgiam rostos dos cálices? Não esvoaçavam véus brancos em torno de formas femininas delicadas? Não se moviam os altos caules acenando-lhe? Yara não saberia dizer se seus olhos haviam visto direito. Passaram de novo pelos troncos erguidos do bosque sagrado, até que prados floridos as acolheram outra vez. E seus passos se tornaram cada vez mais hesitantes. Deixe-me ainda permanecer um pouco, pediu Yara. Grande demais foi a vivência. Não quero perdê-la. Quero que se torne inteiramente minha. Sobre a relva macia, deitaram-se ambas. Desaparecera a longa procissão das mulheres.
desaparecer o bosque sagrado com seus profundos mistérios. Desaparecidos, mas não esquecidos. Estiveste no templo da pureza? Perguntou Yara após longo silêncio. Um gole me foi concedido da fonte da pureza, que em si mesma se renova. Vê, pude encher este cálice com a fresca bebida, e levo ele comigo para oferecer às mulheres que ardem de anseio por ele. E sempre de novo poderei empreender a caminhada para encher ele outra vez, se eu não me perder na terra, se eu me mantiver pura para esse elevado trabalho. Também eu poderei um dia entrar no templo? Yara apenas pensara isso. Mas sua companheira podia ler em sua alma, pois respondeu confiante: ajuda-me a nunca abandonar o caminho reto, e eu te ajudarei a encontrar plenamente o caminho para a pureza. Já estiveste tão próxima, apenas alguns degraus mais, e também tu serás acolhida no santuário. Então poderás beber da fonte sagrada, e quem uma vez bebeu dela, jamais perde a ânsia de novo nela se saciar. Iria querer oferecer a todas as mulheres a mesma bem-aventurança, dar a elas igual bem-aventurança. Por toda a eternidade este anseio é a parte mais importante das mulheres. Cada vez mais tênue se tornava a voz da companheira. Enquanto prados e colinas se fundiam em névoa, as flores desbotavam e, suspirando profundamente, a jovem mãe viu-se novamente sentada junto ao berço de sua filha. O que fora aquilo? Então recordou suas perguntas e súplicas. Resposta ela havia recebido. Como te agradecer, ó Todo-Poderoso, por me teres deixado contemplar, por me haver sido permitido experimentar qual é a tarefa diante de mim? Quero cumpri-la fielmente, quero manter ela sagrada. Nunca esquecerei o bosque sagrado com seu templo da pureza. Agora te agradeço ainda mais por tua dádiva, que se encontra diante de mim nesta criança. E pensativa contemplou a pequena, que ainda mantinha os radiantes olhos azuis fixos na mãe. Uma taça da fonte da pureza trouxeste contigo à terra, minha filha. Quero ajudar-te, para que nenhuma gota se perca. Exultante, a criança estendeu os 2 bracinhos e por um breve instante levantou-se um véu dos olhos da mãe. Ela viu uma mão luminosa oferecendo à filha um cálice no qual borbulhava a luz clara. Perfume de lírios o envolvia em doce onda. Então a visão desapareceu, mas a mãe nunca a esqueceu. Levava-a no fundo do coração, juntamente com o anseio desperto pela fonte da pureza.